Somos o portal Seção de Créditos. Atuamos como advisor, estruturando processos de venda de carteiras de créditos, especialmente créditos não performados. Dispomos de uma plataforma que opera como um marketplace, onde as oportunidades ficam em uma vitrine para acesso dos mais de 300 investidores cadastrados. Entre em contato para saber mais. Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui hoje para dividir um assunto muito legal que eu acabei descobrindo através de um companheiro aí, um amigo, o Fernando Peringer, através de um post que ele fez no LinkedIn. E eu queria dividir com vocês um pouquinho do que eu descobri a partir dessa indicação dele. Existe uma série na Netflix, eu vou compartilhar aqui com vocês alguns slides. Existe uma série na Netflix chamada Explicando o Dinheiro. Exatamente essa série, Explicando o Dinheiro. Tá? O que é essa série? É uma série aqui bem rápida, com pouquíssimos episódios. Na verdade, são 5 episódios, aonde de 22 minutos cada um, aonde a gente vai ter aqui alguns assuntos. O primeiro assunto chama-se Enriqueça Rápido. Ele fala de golpes financeiros. Muito interessante essa visão, porque ele mostra o quanto que o ser humano, né? É óbvio que os golpes evoluíram bastante. A gente acabou de fazer um vídeo agora falando da fraude na cobrança com o Abner Rosa, e a gente falou um pouquinho sobre a evolução desse processo de fraude, né? E dentro desse primeiro episódio, eles dizem muito sobre a evolução da tecnologia e o quanto que a tecnologia foi ampliando o volume de golpes. Porém, uma coisa importante é que o ser humano continua factível a golpes, né? No final, existe uma frase lá de uma pessoa que ele diz que ele não gostaria de viver um mundo onde não fosse possível terem, sofrerem golpes, porque no mundo que não fosse possível aplicarem golpes, seria um mundo onde o ser humano não confiaria em mais ninguém, né? Então, existe uma questão muito complexa, né? O ser humano confia muitas vezes no próximo, nos outros, numa história, e isso acaba muitas vezes sendo caminhando, levando ao ser humano ser factível a golpes. E então é muito importante a gente entender como é que são praticados golpes. Existe uma coisa que eu recebo semanalmente, e-mails falando que a minha pontuação de milhas no cartão expirou, que a minha conta na Amazon foi bloqueada, houve algum problema. E isso é um conceito básico de phishing. Recebi um e-mail, eu vou olhar para ver qual é o domínio lá do e-mail, depois do arroba. Se é um e-mail da Amazon, tem que ser amazon.com. Não pode ter outro domínio lá que você nunca entenda onde é, um monte de letra, números e, enfim, um domínio qualquer que você não conhece. Esse é o princípio básico para você não clicar. Aliás, clicar em algum link apenas se você tiver a máxima, absoluta certeza de onde está vindo. Se aquele e-mail foi, por exemplo, a partir de um aplicativo, né? Semana passada, meu cunhado estava comentando que recebeu uma ligação do banco dele de uma forma assim perfeita, sem discussões. E ele foi indo dando margem para esse processo, até que chegou uma bela hora, o cara falou: não, eu preciso que o senhor baixe um aplicativo. Não existe isso, nenhum banco vai solicitar que você baixe um aplicativo, acesse um link para fazer qualquer ação de segurança. Então é muito importante a gente entender o que é fraude e o que é efetivamente verdade. E assim, de novo, a fraude ela acontece, né? Se você teve a oportunidade de assistir 2 filmes, Prenda-me que se for capaz, com Leonardo DiCaprio, e O Homem que Copiava, com Lázaro Ramos, você vai perceber que a fraude ela acontece numa forma onde o fraudador ele busca tá tirando sua atenção. No Homem que Copiava, o Lázaro Ramos,
vai mostrar o anjo na hora que ele está passando a nota falsa. E ele pergunta para a menina: Nossa, mas que anjo é esse, hein? Eu comprei esse anjo, mas eu não tenho certeza. E a menina, ela tira o olho do dinheiro e passa a prestar atenção no anjo. Então, a gente tem sempre que entender. Eu mesmo, um dia, estava trabalhando com 5 coisas ao mesmo tempo, como a gente costuma fazer, e aí eu recebi um SMS dizendo que os meus dados não, que as minhas milhas estavam vencendo. E aí eu fui seguir passo a passo, cara, acabei digitando os dados tal, e aí depois eu fui olhar, falei, caralho, mas peraí, o que, que eu estou fazendo? Esse negócio aqui é fraude, as minhas milhas não vencem. E aí eu imediatamente ingressei e cancelei o meu cartão por prevenção à fraude. Não tomei nenhum golpe, mas fui até o final num processo. Por quê? Porque eu estava desatento, eu estava fazendo outra coisa, eu não estava dando atenção naquilo. Então, quando a gente fala de golpes, é muito importante essa atenção. O segundo episódio é muito legal e principalmente para quem trabalha no nosso ramo, e que principalmente quem trabalha com cartão de crédito. Essa série, esse documentário, ele é todo feito com base nos Estados Unidos. Então ele fala do surgimento do primeiro cartão de crédito lá nos Estados Unidos em 1928, se eu não me engano, né? Como é que foi esse processo? E ele começa a falar bastante. Vou passar aqui alguns slides que eu preparei, que eu tirei algumas fotos aqui, né? Ele fala muito do processo de análise de crédito, quer dizer, quem é que vai ter um cartão, como é que foi o processo inicialmente, que ele era baseado aqui em 3 Cs, né? Quando a gente fala hoje, a gente tem 4 Cs, 5 Cs do crédito, mas essa daqui era a base, né? Era a capacidade, o capital da pessoa e o caráter. Essas eram as bases para você analisar um crédito. E aí depois vieram os credit scores, né? Que aí sim aceleraram, deram velocidade a esse processo. E no decorrer ele fala um pouquinho sobre uma questão que aqui no Brasil é bem discutida e está no momento aqui, que é o crédito rotativo, o revolver aqui. Então, que ele fala que ele tem 2 tipos de jogadores nesse processo. A pessoa que faz as transações e paga à vista e as pessoas que usam o rotativo do cartão. Né? Nos Estados Unidos, o rotativo existe. Né? O que não existe é o parcelado, como a gente tem no Brasil. Porém, o crédito rotativo ele existe e é utilizado. E aqui tem um dado muito interessante, né? Quando a gente fala de crédito rotativo nos Estados Unidos, a gente fala de um juros de 16% ao ano, para você ter ideia, contra os 473% ao ano aqui do Brasil. Só que olha só a imensidão. Né? Olha só qual é o volume aqui que foi mudando ano a ano, quanto que cada um desses anos tem. Em 2019, a estimativa é que os juros baseados do cartão de crédito pelo uso do rotativo chegou a 120 bilhões de dólares, a 16% ao ano. Imagine a 473. Então, assim, lá já é uma preocupação você entrar no rotativo e não conseguir pagar. E aqui é interessante, né? Ó, a gente olha para os Estados Unidos, fala, não, lá tudo funciona, lá tudo é perfeito. Não, olha só, adultos americanos que não conseguem cobrir uma emergência de R$ 400, 30%. Então, eles até destacam bastante, o cartão de crédito ele serve para um momento de emergência, mas ele tem que ser usado com muita cautela exatamente para que ele não gere custos aí adicionais. Então, eu preparei alguns desses slides, que foram fotos que eu tirei da série, né, do capítulo, para falar um pouquinho para vocês. Mas, enfim, o cartão de crédito é o segundo episódio. Aí, o terceiro episódio, ele fala sobre o financiamento estudantil, que é uma questão dolorosa nos Estados Unidos, porque a pessoa estuda lá, ela tem a oportunidade de estudar numa escola pública até a universidade. E depois ele tem que fazer uma universidade paga. Na maioria das vezes, a gente tem o acesso lá nos Estados Unidos a uma universidade paga. E essa é uma questão super dolorosa e delicada, né? Onde os financiamentos estudantis acabaram sendo uma oportunidade, porém, eu ainda tenho muita dívida proveniente lá, né? Aquele sonho de, não, eu vou pagar pouco enquanto eu me formo e depois que eu ficar formado, eu pago, eu quito a minha dívida. Existem histórias lá bem interessantes sobre isso. O
quarto capítulo é sobre apostas, né? Mais uma vez fala um pouco sobre o assédio, né, do ser humano a buscar um dinheiro rápido, a participar de apostas, e o quanto que esse mercado é um mercado que evoluiu nos Estados Unidos e hoje movimenta lá milhões de dólares. E, por fim, uma relação falando da aposentadoria, né? Aposentadoria no Brasil, a gente já falou muito sobre reforma de aposentadoria, reforma tributária, a questão do custo para manter um cidadão já idoso, né, é muito grande em qualquer país do mundo. Estados Unidos é um lugar um pouco diferente. Você vê idosos, né, trabalhando como você, por exemplo, não vê no Brasil. Eu um dia estava no Walmart lá e aí tinha um senhor que estava olhando as notinhas quando o pessoal passa para sair do mercado, né, conferindo os itens. E um senhorzinho de bengala, em pé. Eu falei, meu Deus, me deu vontade de falar, vamos para casa, pelo amor de Deus, o que o senhor está fazendo aqui? Mas existe, né, pelo menos nos Estados Unidos, existe essa questão do incentivo ao idoso, a oportunidade ao idoso. Porém, a questão da aposentadoria é um problema também, né? Porque custa muito ao governo todo esse processo de aposentadoria, e nessa série eles contam bastante situações de diversos planos de previdências que foram criados no decorrer dos anos. Essa série é uma série bem legal, é uma série que vai te falar um pouco sobre a relação do ser humano com o dinheiro, tanto com relação à necessidade de ganhar dinheiro rápido, a disposição de apostar e se sentir ganhador também, o cartão de crédito, que acaba sendo, sem dúvida, algo que, se você não usar corretamente, causa um problema também, causa um endividamento, mas é uma série muito interessante que fala da relação do ser humano com o dinheiro como um todo em alguns capítulos e alguns aspectos. Então, queria agradecer aqui ao Fernando Peringer pela essa indicação que foi feita no LinkedIn. Recomendar a você também que assista, interessantíssimo para o teu dia a dia de trabalho e para a sua relação com o dinheiro. Muito importante também isso. Beleza, galera? Queria aproveitar aqui para dizer para você curtir o vídeo, compartilhar. Se você ainda não é inscrito, se inscrever no canal. Agradecer os meus patrocinadores, Assertiva Soluções, Portal Seção de Crédito, Recupere, VIP e PG+. São vocês que me fazem continuar aqui nessa pegada de compartilhar novos vídeos em relação ao mercado de crédito, cobrança e aquilo que surge aí no meu dia a dia para a gente comentar. Grande abraço e até a próxima. O Discover é uma poderosa plataforma capaz de coletar dados, transformá-los e apresentá-los em inúmeros dashboards. Com a nossa plataforma, sua empresa será capaz de reduzir a provisão para devedores duvidosos, realizar o acompanhamento dos canais e fazer a transformação digital, mensurar a performance financeira das carteiras de cobrança, medir o comportamento dos clientes ao longo das interações, monitorar a régua de cobrança e ajuizamento e propor pilotos e muito mais. Proporcionando análise de localização, conversão e pagamento das dívidas com benchmarks importantes sobre endividamento, empregabilidade e taxas de sucesso. Saiba mais em dip.com.br.